Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Sofia Carvalho para nos falar um bocadinho sobre intolerâncias alimentares, sobre alergias, sobre como é que nós conseguimos adaptar as nossas refeições numa família quando de repente descobrimos aqui um diagnóstico destes. Sofia, muito obrigada por estares aqui hoje connosco, diretamente da Suíça, não é? Sim, verdade. Muito obrigada por estares aqui. Obrigado e por partilhares pelo convite. É maravilhoso. Obrigada por estares aqui e por partilhares a tua história connosco. E se calhar íamos começar precisamente pelo início, por nos falares um bocadinho também de como é que tu vieste parar este mundo das receitas, se já gostavas de cozinhar, se já tinhas alguma coisa a ver com esta área antes. Na verdade, até um pouco antes dos meus 30, nunca tive muita vontade de cozinhar. Normalmente a minha mãe era muito boa cozinheira, por isso era coisas mesmo muito rápidas, nunca tive muito interesse na cozinha, porque ou fazia coisas muito rápidas para o dia-a-dia, para levar na marmita, para trabalhar ou assim, ou então ia comer à minha mãe e acabava por não ter assim grande gosto em fazê-lo. Porque também não tinha necessidade, às vezes o gosto vem da necessidade e vice-versa. Mas depois comecei a ter gosto pela cozinha e comecei a fazer. Quando vim para aqui ainda mais, porque tive bastante tempo sem estar a trabalhar, e acho que foi o bichinho daí, depois da necessidade de ter que cozinhar aqui, é que fez com que eu gostasse mais, andasse mais a inventar, etc. E foi com o nascimento do teu filho ou com o diagnóstico, não sei se foi uma coisa muito, muito cedo ou se foi só mais tarde, que depois começaste a ter estas preocupações? Não, foi antes, já foi antes, porque eu acho que, pelo menos eu falo por mim, eu comecei a dar mais importância à alimentação depois de ser eu a fazê-la. Porque enquanto são os outros a fazer, nós comemos, seguimos a nossa vida, não nos importamos muito, ou pelo menos não é o importar, nem sequer pensamos no que estamos a fazer. E então, depois, ao eu cozinhar, é que fez com que eu pensasse mais na alimentação, que tipo de alimentação é que eu estava a ter, o que é que eu utilizaria para cozinhar, etc. Com a chegada do meu filho em 2016, e quando descobrimos a alergia alimentar dele passado um mês, mais ou menos, então aí a nossa alimentação mudou mesmo drasticamente, porque foram muitas novidades, muitas coisas diferentes, nós tínhamos imenso medo de lhe acontecer alguma coisa, por isso primeiro tive que aprender. Por um lado tive sorte, felizmente, por 2 razões. Primeiro porque foi descoberto muito cedo e a pediatra dele já tinha tido 3 filhos com alergia alimentar também, por isso o diagnóstico foi muito, muito rápido. E depois, porque eu ainda tinha 5 meses até à introdução alimentar dele, por isso eu tive tempo mais que suficiente para saber aquilo que eu lhe podia dar e ajustar a nossa alimentação de acordo às necessidades dele, para não haver riscos nem de contaminações, nem comprarmos algo que lhe fizesse mal, etc. Ou seja, vocês descobriram a alergia dele, neste caso é à proteína do leite de vaca e à soja, não é? Que ele tem. Sim. E vocês descobriram a alergia da proteína do leite muito, muito cedo. Sim. A alergia à proteína do leite nós descobrimos com sensivelmente 1 mês, porque ele fazia reações na pele, intestinais também e a nível respiratório, e a gente achava aquilo muito estranho, tinha quisemas enormes na pele, era assim uma coisa, toda a gente dizia que eram maderanças e afinal não era nada, era uma alergia. E eu perdi-me entretanto.
Estava a perguntar da questão do diagnóstico, como é que tinha de facto começado isto tudo, e estavas-me a explicar que também tiveram tempo, ou seja, descobriram no fundo o diagnóstico dele com 1 mês e depois tiveram esses quase 5 meses até a introdução alimentar dele para irem fazendo estas adaptações, não é? Exatamente. Quando ele começou a introdução alimentar, ele fez reação alérgica a praticamente todos os alimentos que ele comeu pela primeira vez. Inclusive, por exemplo, o glúten, que só à 4ª vez de introdução é que ele conseguiu tolerar. Por isso, foi aqui um processo bastante moroso até conseguir comer, até que conseguisse comer, por exemplo, 12 alimentos. Eu acho que com 8 meses e meio, ele só comia à volta de 12 alimentos diferentes. Por isso, é aquele dar, fazia reação, tínhamos que esperar, não dávamos mais nada. Depois reintroduzíamos outra vez, fazia reação, tínhamos que esperar. Pronto, este processo todo foi assim bastante complicado, mas felizmente ele não recuperou e não foi só aquelas primeiras vezes, porque ele também era bastante sensível. A alergia à soja, a pediatra na altura recomendou não dar, por causa da proteína ser muito idêntica. E nós só testamos a soja, estava ele a fazer 1 ano, se não me engano, e fez reação. Pronto, depois ficou com, então, a alergia à leite à soja. E é só uma reação mesmo definitiva neste caso, não é? Ele não caso, consegue sim. ainda hoje, não consegue consumir. É assim, ainda hoje, felizmente, de há 2 anos e pouco para cá, ele já consegue consumir pequenas quantidades de proteína de leite e pequenas quantidades de soja, que é maravilhoso, porque assim já pode ir a uma festa de aniversário sem eu ter que me preocupar tanto. Mas antigamente era complicado, era, sim senhora. Isso é uma vantagem nas crianças, que as alergias deles muitas vezes são assim transitórias, ou seja, temos essa vantagem de facto conseguirmos depois, à medida que o tempo vai passando e eles também vão crescendo, começa-se a tornar um bocadinho mais fácil de digerir os alimentos, e isso é muito bom. Pode ser que tenham a sorte de ele com o tempo também se tornar completamente tolerante, não é? Não Sim. ser propriamente alérgico. Sim, espero que sim. Não ter reações tão graves. Ele hoje em dia também já é o hábito, já tem quase 7 anos, já há coisas que ele sabe que não come, há coisas que ele diz, mas tem leite? Então não quero. Pronto. Ele sabe qual é, que quantidade mais ou menos é que pode comer, porque ele sabe, eu aqui, por exemplo, desde que ele ganhou tolerância, eu nunca mais deixei de não lhe dar leite. Eu, por exemplo, em termos de cálculos, ele consegue consumir à volta de 3 gramas de proteína de leite por dia. E eu faço de propósito para lhe dar, por exemplo, comprar bolachas de compra que tenham leite. Não faço eu, não compro leite nem derivados aqui para casa, porque tirando o queijo, o meu marido come. Mas coisas já feitas, por exemplo, no verão, gelados, eu fazia os nossos, fazia os meus, mas comprava sempre gelados de compra. Aquele tamanho do Magno pequenino, os mini Magnos, pronto, era esse o tamanho ideal para ele. Ele consegue comer sem fazer reação. Mas depois existe o outro lado, que é, se ele estiver doente, ou se estiver mais sensível, imagino, por acaso ainda aconteceu a semana passada que ele esteve doente, eu estive em casa e tive mesmo que tirar mesmo tudo. E ele, quando está doente, o sistema imunitário dele reage pior ao consumo de proteína de leite e de soja, e então nessas alturas que ele está doente eu tenho que retirar, porque depois começa-lhe a atacar a nível de respiratório e ele não consegue recuperar. Exato, ele fica muito mais sensível, claro. Sim. É verdade. Olha, e a página do Criar, Comer, Crescer, como é que surgiu? Olha, eu tive a felicidade de estar em casa quando ele nasceu, não é? E devido ao problema das alergias, acabei por ficar em casa. E eu sou um bichinho carpinteiro que não consegue estar parado. Eu acho que só ser mãe não era suficiente para mim. E então comecei, pronto, também estava a desenvolver receitas para ele e a aprender como é que era esta vida de ser alérgico, etc. E na minha página pessoal do Facebook comecei a partilhar as coisas que a gente fazia cá em casa. E tive pessoas que
depois descobriram que eu também era, não é? Eu descobri famílias, descobri outras mães que também tinham filhos alérgicos, gostaram das minhas receitas e foi assim que, passado um ano, porque ele nasceu em 2016, eu criei, até com outro nome, que não era Criar, Comer, Crescer, tinha outro nome na altura. Criei o site e decidi começar a partilhar receitas e pronto, eu não parei desde aí. Olha, e o que é que tu sentiste que tenha sido assim mais diferente na vossa dinâmica das refeições familiares, tendo que tirar aqui a questão do leite, e como é que isso impactou de facto as vossas refeições, as vossas compras? Onde é que tu sentiste que foi a principal mudança? Do que eu me lembro, para mim, e ainda hoje eu faço um bocado dos dois. Às vezes apetece-me queijo e como queijo, mas uma das coisas que na altura a gente retirou foi mesmo tudo de derivados de leite em casa, porque nós tínhamos mesmo medo. Primeiro porque ela não fez análises, e então nós não sabíamos qual era a gravidade da alergia que ele tinha, porque ela dizia que ele era muito pequenina, podia ser falsos negativos ou falsos positivos e que não valia a pena. Já que eu estava em casa, que não valia a pena estar a colocá-lo a fazer análise e etc. Então eu decidi retirar mesmo tudo de casa. Mas acho que a parte mais difícil para nós foi mesmo o queijo, porque hoje em dia existem boas alternativas, mas há 7 anos atrás não havia. Havia muito poucas boas alternativas de queijo vegetal. E por acaso era uma coisa que na altura foi o que mais nos custou, sinceramente. E com a questão da soja? Com a questão da soja, impactou muito ou não? Nós não consumimos. Eu tenho, pronto, por ter o trabalho que tenho curiosidade de experimentar soja e de vez em quando compro tofu para experimentar, mas praticamente só como eu. Praticamente o meu marido, houve aqui há uns anos atrás que consumia tofu, mas não gostava, detestava. Por isso eu vou experimentando de vez em quando para ver como é que se sabe bem, se não, mas não temos por hábito de consumir soja. Uma das coisas que eu troquei, que eu tive curiosidade e que gostei e que tive que adaptar foi o molho de soja. Um molho de soja, retirei o molho de soja e comecei a colocar coconut aminos. Mas fora isso, na soja não tivemos grandes problemas. As maiores dificuldades que a gente tinha na altura era o ir à casa de alguém. Eu levava sempre a marmita para o Afonso, nunca deixava que ninguém lhe desse nada, tinham que lavar as mãos sempre antes de lhe tocar, porque ele bastava por exemplo, fazer uma sandes com manteiga e ele ficava logo marcado na pele. Pronto, era estas pequeninas coisas, mas também era só fora de casa, que nós também não saíamos muito, não éramos uma família de sair muito, acaba por não ser muito transtorno. De forma geral. Pois, eu ia-te perguntar isso, como é que geriam, por exemplo, as refeições nos restaurantes ou quando havia festas de anos, quando ele era mais pequenino. Isso devia ser um bocadinho estressante para ti, não? Olha, para não ter esse stress, eu sou uma pessoa muito prática. E tento simplificar mesmo as coisas o máximo possível. E para mim era mais complicado eu estar a controlar a cozinha da outra pessoa do que controlar a minha. E então o que eu fazia o inverso. Eu cozinhava, levava as coisas. Percebes? Mesmo quando ele entrou na creche, que decidi que era a altura para ele ir uns dias e experimentar como é que era, mesmo na creche eu mandava tudo. E eles tinham lá o almoço e tinham o lanche e tudo, mas eu sempre levei a comer. Sempre, sempre, sempre. Ele não comia mais nada senão aquilo que eu levasse. E mesmo nas festas de aniversário. Depois também tinha outra situação que não sei se é em todas as crianças ou não, mas o meu é assim. Ele quando vai a algum lado, se vai sair, está em casa de alguém, só a mudança de ambiente faz com que ele não tenha vontade de comer. Por isso também também ajudou a não haver tantos problemas, provavelmente, não sei.
Era Sim, assim. ele se calhar arranjou esse mecanismo de proteção dele, não é? Porque tendo alguma insegurança face ao que poderia estar naquela receita ou naquilo que lhe estavam a dar para comer, ele próprio se calhar também pensou, ok, eu prefiro não experimentar do que ter alguma reação. Pois, sinceramente não sei, porque assim, com 2 anos e meio, até os 2 anos e meio, não sei se eles têm essa capacidade, porque não, ele sabia, mas não é como hoje, ou quando, não, acho que não tinha essa consciência. Mas ainda hoje é assim, nós fomos em outubro uma semana de férias a Portugal e a avó da parte do pai comentou: o vosso menino não come nada. E eu: não se preocupe, quando chegar à Suíça ele recompensa as calorias todas que não comeu aqui. É assim, por isso. Sim, se calhar é mesmo dele, não é? Fica com menos apetite quando está fora. Ou então ele foi tão habituado à comidinha boa da mãe que ele depois já não gosta de outras coisas. Pois, talvez, não sei. Olha, e essa questão das festas de anos que estavas a dizer, por exemplo, que é normal haver as festas dos miúdos ao longo do tempo, tu aí também enviavas sempre alguma coisa para ele comer? Olha, ele também só que, tirando as festas de aniversário das famílias, da família, que eu normalmente isso eu levava, o dos colegas só começou a ser feita o ano passado, desde 2015, não, estamos aqui em 2022, eu perco-me. Em 2021 é que ele começou a ir a festas de aniversário. Foi inícios de 2021 e depois deste ano todo é que ele começou a ir. E agora, como ele já consegue tolerar alguma quantidade de proteína de leite, as mães ao início perguntavam-me: mas ele é alérgico, não lhe quero mandar qualquer coisa. Olha, o que é que eu posso fazer? Olha, mas o bolo leva isto. Super preocupadas. Eu, por acaso, não tenho razões de queixa. Mas como ele já tinha, como ele já consegue consumir alguma quantidade de proteína, já lhe dizia: não se preocupe, deixe-o comer aquilo que ele quiser. Se fizer alguma reação, eu ligo-lhe para lhe perguntar o que é que ele comeu. Porque esse tipo de coisas eu tenho que saber. Porque se ele fizer reação, eu tenho que ter a certeza, quer dizer, nunca vou ter a certeza absoluta exatamente da quantidade que ele tem, não é? Que ele consumiu. Mas pelo menos sei que foi, sei lá, uma fatia de bolo ou 2 fatias de bolo, ou comeu se calhar, sei lá, 3 ou 4 bolachas, ou pão de leite, que aqui usa-se muito brioche e não sei o quê. Pronto, para eu ter noção de que se calhar quanta quantidade ultrapassou. Porque eu fiz um teste com ele que foi a escada do leite, que foi desenvolvido por pessoas na Inglaterra, mas que foi adaptado por uma alergologista portuguesa e por mim, eu que depois desenvolvi as receitas. E um dos primeiros testadores foi o meu Afonso, porque ele já estava na altura da introdução e eu aproveitei. Só que depois parei na introdução do queijo. O queijo a seguir, por exemplo, é o queijo cozinhado, por exemplo, numa pizza. Só que como ele nunca comeu, ele olha e diz: não gosto, ai que nojo. Porque vê aquilo Pronto. São coisas, também não o obrigo. Tento manter ali, para ele não ganhar tolerância outra vez. Dou-lhe outras coisas, dou-lhe umas bolachinhas, ou sei lá, de vez em quando compro mesmo pão com leite, sei que X% de pão tem aquela porcentagem de leite e acabo por lhe dar essas coisas que é para ele não ganhar tolerância outra vez. Sim, mas tu estás a explicar isso e parece que no fundo tens que ser, para quem nos ouve, imagina, pessoas que estejam a passar agora por um diagnóstico, pais que estejam a passar agora por um diagnóstico dos filhos nesses casos. Parece que tu tens que estudar muito para saberes quantas gramas de proteína de leite é que eles conseguem tolerar, qual é que é a quantidade que está num queijo, etc. Tu sentiste que tiveste que te envolver muito, ou tu própria também, por curiosidade, foste pesquisar muito para isso? Tens assim dicas de informação, ou no teu site, por exemplo, tens assim alguns guias que as pessoas possam usar para... no fundo, para ganharem um bocadinho mais este traquejo, de perceberem que quantidades é que os alimentos têm? Não, olha, há uma coisa que eu não é sentir-me mal, mas não estou a conseguir buscar a palavra. Eu não me sinto confortável em falar de coisas que não é a minha especialidade. E eu sinto que esta parte
não consigo aconselhar isto a ninguém. Isto é o que eu faço, é o que eu fiz, o que eu aprendi a fazer. Mas eu não sou médica, não sou nutricionista, não sou alerginologista, não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho é a experiência de mãe e de uma pessoa que adora aprender. Eu adoro aprender. E quando é um assunto que é importante e que tem lógica nas nossas vidas, eu aprendo tudo aquilo que houver para aprender. Eu sou assim uma sugadora de informação. E na altura, e ao longo destes anos, não é? E sabes que a informação também vai evoluindo, principalmente em termos médicos, evolui muito rapidamente. Tento manter-me sempre atualizada e não sei o quê, mas quando é nestas questões de mas o meu filho é assim e faz esta reação assada e não sei o quê, consulto o seu médico. Eu não tenho autoridade nisso, nem quero meter, porque é uma coisa demasiado importante. Não me sinto confortável. É uma coisa que eu realmente não me sinto confortável. Sinto confortável sim a dar as receitas, a ensinar a fazer as coisas, a substituir o leite, a substituir ovos, a substituir os alergénios, os maiores alergénios alimentares. Isso eu sinto-me super confortável. Mas de resto não. Termos médicos não é para mim. Sim, baseias-te no fundo na tua experiência pessoal, não é? Mas sentes que isso foi um caminho muito trabalhoso, ou seja, enquanto mãe tu tiveste que pesquisar em várias fontes diferentes para teres as tuas respostas e para te sentires cada vez mais confortável com aquilo que no fundo fazias com o teu filho, embora obviamente seja a tua experiência e nós enquanto mães também temos uma sensibilidade diferente, embora possa não ser a nossa área de especialidade, não é? Mas sentes que tiveste mesmo que investir tempo e procurar essa informação? Sim. Eu não sei se... O que eu noto nestes quase 6 anos de Criar, Comer, Crescer e tirando aquele primeiro ano, eu digo em termos de contacto com outras pessoas, não é? Com o mesmo problema, o que eu noto é que a maior parte das vezes o problema maior e o stress maior das famílias e dos alérgicos é não saberem as coisas. Os diagnósticos demoram imenso tempo, o apoio às vezes médico não é o mais adequado e depois demora-se muito tempo a chegar àquilo que é na verdade. Porque para mim pior que uma má notícia é não saber a notícia. E a mim quando há mães que me dizem que a criança tem 1 ano e que ainda hoje não sabe o que é que ela tem e que anda para trás e para a frente com médicos, aquilo deve ser desesperante. Eu estou a contar-te isto e estou a tremer por dentro, porque se fosse a minha situação, era desesperante. Nós tivemos imensa sorte, descobrimos logo. Mas é muito desesperante saberes que o teu filho tem alguma coisa e não saberes o que tem. Acho que é das coisas mais difíceis para pais com casos desta situação. Depois o resto, depois de terem essa primeira parte, de saberem exatamente aquilo que é, não é difícil, principalmente agora, obter essa informação. Os médicos de alergias dão essa informação, já existem, não só o meu, mas vários sites com receitas para alérgicos, não só com leite, sem leite e sem soja, mas também sem outros alergénios. Já existem marcas portuguesas que fazem produtos exclusivamente sem os 8 principais alergénios ou sem os 14 principais alergénios, por isso as coisas também vão evoluindo e conforme, infelizmente, as alergias vão aumentando e a percentagem de alérgicos também, mas quanto mais somos, mais a informação aumenta. Infelizmente, neste caso, só aumenta. Sim, é verdade. E aumenta também com a experiência e se calhar lá está, com cada vez haverem mais pessoas com estes problemas e também pessoas que passam por isso e que acabam por partilhar informação, porque senão provavelmente ainda continuaríamos muito numa base de ignorância.
Olha, e como é que o Criar, Comer, Crescer evoluiu também no sentido de depois começares a trabalhar outros alergénios? Como dizias, também acabas por ter receitas sem ovos ou receitas sem glúten. Como é que tu depois acabaste por evoluir para aí? Também sentiste essa necessidade em casa ou foi no fundo com os teus leitores, com as pessoas que te acompanhavam e que te seguiam, que te foram pedindo também esse género de receitas? Foram os leitores. Até porque nós não temos mais nenhuma alergia, são mesmo essas duas. Mas o que eu notei e comecei a ver, não só pelos pedidos, mas também porque existiam e existem muitas crianças multialérgicas, que não é só a 1 ou 2 alergénios, mas é 4, 5, 6, 7, é assim uma lista que até dói o coração. É assustadora. Eu, por acaso, há bocado toquei nesse assunto e depois perdi-me no meio da conversa, que é, eu assumi logo ao início que era muito mais fácil para mim eu desenvolver as receitas e comprar os ingredientes e fazê-las em casa, do que estar preocupada em chegar ao supermercado e ler todos os rótulos que existem. Porque eu comecei a fazer isso, por exemplo, ao início eu chegava ao supermercado e tentava escolher, de entre os produtos que existiam à venda, selecionar o que era mais indicado. E havia algumas coisas que eu fazia, que era, se eu não conseguisse ler ou saber a priori aquilo que aquilo é, se fosse uma palavra estranha, um ingrediente estranho, que eu nem conseguisse ler, nem soubesse qual era o seu significado, ficava logo na prateleira. E depois foi o tempo que eu perdi a ler rótulos, era assim, tipo, uma viagem ao supermercado em que tu vais comprar, sei lá, meia dúzia de coisas, passava de 15 minutos para 1 hora, porque tinha que ler os rótulos todos. Então deixei-me disso, decidi comprar só os ingredientes, comecei a desenvolver as receitas, é muito mais prático. Claro. E para ti, que tu já gostavas de cozinhar, ou pelo menos já tinhas começado mais essa experiência quando foste para aí, também tiveste essa necessidade, foi para ti muito difícil adaptar? Porque eu estava-me a lembrar, por exemplo, eu acho que as receitas sem leite, ou sem leite e derivados, nós ainda conseguimos adaptar com alguma facilidade, mesmo sem ter que recorrer às alternativas vegetais hoje em dia, não é? Vamos arranjando aqui outros molhos, ou há muitas receitas que nós podemos fazer, salgadas e doces, que não levam leite e, portanto, por aí também estamos mais protegidos. Mas, por exemplo, no caso do glúten, é sempre um desafio e tu tens pães com um ar absolutamente maravilhoso, sem glúten e de fermentação lenta e super bonitos e mesmo com um ar de pão, que eu acho que é difícil, ou seja, para a maior parte das pessoas que tentam enverdar por receitas sem glúten e sobretudo o pão, eu acho que são difíceis de aprimorar e de uma pessoa conseguir uma textura que seja semelhante para conseguir ter um bom pão. Ou seja, tu sentiste que foram necessárias muitas experiências para chegares até aí ou até foi tranquilo esse processo para ti? Olha, as poucas receitas de pão, acho que só tenho 2 receitas de pão sem glúten no site. E essas 2 eu nem sequer sabia aquilo que estava a fazer. É verdade. Pronto. Apesar de saírem muito... Eu tinha duas coisas, que é o sabor e a textura. Eu estou habituada a comer pão com glúten, não é? Por isso, para mim era importante criar uma receita que, em termos de sabor e textura, fosse muito idêntico, que não fosse muito diferente, pelo menos, principalmente em termos de sabor, que é uma coisa que a gente gosta, pelo menos quem gosta de comer pão dá logo conta da diferença, não é? Mas eu sempre tive um problema, eu costumo dizer que o glúten sempre foi o meu calcanhar daqueles. Mas, porque eu não percebia, para fazer coisas eu tenho que as perceber. Eu tenho que perceber como é que as coisas funcionam para conseguir trabalhar com elas. Porque para mim não fazia muito sentido eu tentar adaptar uma receita e experimentar para aí 10 ou 20 vezes, estragar ingredientes, porque não sei o que estou a fazer. E então eu assumi que o ano 2022 eu ia aprender de uma vez por todas a substituir o glúten. Foi, a sério. Foi verdade. Entre outras coisas, eu estive parada. Não foi só a aprender a substituir o glúten, mas
Este ano tive durante 4 meses parada, ou seja, parada para as redes sociais, em termos de receitas no site e tudo, porque eu tive a aprender, eu tive mesmo que parar, porque eu sabia que se continuasse com o meu trabalho normal, eu não iria conseguir aprender da mesma forma. E eu tenho, entre aspas, esse problema, que é, eu para aprender em condições, eu tenho que começar e terminar. Eu tenho muita dificuldade em fazer projetos muito longos, porque tem muitos passos e demora muito tempo. Se eu só puder fazer 1 hora agora, 1 hora depois, 1 hora não sei o quê, arrasta-se por muitos anos e eu não consigo fazer. E então eu tive, não, é assim, eu perco este tempo, salvo seja, perco este tempo, mas resolvo o problema. E então, olha, se gostaste desse pão, os que eu inventei agora e que eu consigo fazer, tu não estás bem a ver. Passavas-te completamente. Não, na sério. Sério. Mas estás a ver, foi difícil, não é? Foi um processo. Eu sinto essa dificuldade porque nas consultas muitas vezes tenho que sugerir às pessoas uma redução do glúten e o pão de facto é uma coisa dramática e as pessoas sentem necessidade de ter um pão alternativo que seja isso, é fofinho na mesma, tem um bom sabor e não é fácil de encontrar um pão sem glúten assim. Não, é que eu nesse estudo eu consegui fazer, desenvolver uma fórmula, entre aspas, mágica, como eu lhe digo, até depois acabei por criar um curso sobre isso, que é a fórmula mágica que tu consegues pegar em qualquer receita com glúten e transformá-la em sem glúten com aquilo que eu te ensino, de forma fácil. E eu testei desde que aprendi isso e desenvolvi essa técnica até eu lançar o curso, eu experimentei muitas receitas e todas elas funcionavam. Às vezes eram ali pequeninos ajustes por exemplo, de tempo de forno, porque uma coisa que eu noto é que como os pães sem glúten levam muito amido, eles demoram muito mais tempo a cozinhar. E então muitas vezes nós assumimos que ao transformar uma receita por outra, não é? Trocando o glúten por sem glúten, que é o mesmo tempo de cozimento e não é quase o dobro. São aqueles pequeninos pormenores, mas é interessante como depois de aprender é super fácil. Sim. Pronto, então olha, temos que fazer o teu curso que é para ser infalível, não é? Para conseguirmos substituir as receitas todas. Uhum. Olha, e como é que surgiu a questão desculpa estar a interromper, mas receitas eu vou continuando a partilhar. Agora, quando é assim, como demorei muito tempo a desenvolver, porque são 4 meses, entre aspas, parada, é assim. E também é assim, também não conseguia explicar isto de outra forma. A verdade seja essa. Tinha que ser um curso do género que eu fiz, pré-gravado, com as informações escritas, etc. E também vamos ter aulas ao vivo, ainda nem consegui, porque o Afonso tem andado meio doente e não sei o quê, com coisas. Nem tenho conseguido, mas tinha que ser ou neste género ou tipo um curso ao vivo, um workshop ao vivo, porque de outra forma não dá. A informação é simples, mas é muita informação. E então é mais fácil estar assim concisa. Mas receitas eu partilho sempre. Sim, tu tens uma base de dados de receitas enorme, portanto, eu também acho que é. Se a pessoa quiser, vai lá procurar. Achas? Não, eu acho que tens imensa coisa disponível, portanto, acho que aí nesse aspecto também ajuda muito, e mesmo que a pessoa não seja propriamente alérgica, mas que queira simplesmente trocar, imagina, pegando no exemplo dos ovos, como tu tens muitas receitas sem ovos, pensando em pessoas que querem fazer uma alimentação mais à base de plantas, que não usem tantos ingredientes de origem animal, também é uma excelente alternativa, não é? E depois também me chamou a atenção o facto de tu não usares açúcares refinados. Isso foi uma coisa que tu sentiste um bocadinho também naquela linha de fazer uma alimentação mais saudável, ou vocês aí em casa não consumiam açúcares mais refinados? O que é que aconteceu? Olha, nós tínhamos uma alimentação muito parecida com a portuguesa. A única... o normal. Só que eu cheguei a uma altura que eu acho que foi antes do Afonso, sinceramente acho que foi antes do Afonso. Eu comecei a notar a tal situação, eu comecei a cozinhar e comecei a notar que quando fazia uma sobremesa utilizava muita quantidade de açúcar. E eu... e depois porque havia outra coisa, eu durante muitos anos eu consumo café sem açúcar.
Então, principalmente quando comia alguma sobremesa a seguir ao café, eu dizia assim, isto é uma bomba. O que é que eu estou a colocar aqui dentro? Eu tomo café sem açúcar, mas depois tenho aqui uma sobremesa que me deixa enjoada. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Então comecei a analisar isso. Comecei a cortar no açúcar. E depois comecei a investigar, já sabes como é que é, uma pessoa vai rabbit hole da internet, e comecei a ver, utilizarem açúcar de coco, a utilizar outros substitutos, como stevia ou xilitol e não sei o quê, e comecei a inseri-los na nossa alimentação, numa de transformar uma coisa menos saudável em mais saudável. Até que descobri que não era bem isso. Não é pelo aquilo que tu trocas, mas por a aprendizagem que tu dás ao teu paladar. Então não interessa, para mim o que começou a ser importante não é importante para mim o tipo de açúcar que eu consumo, mas sim a quantidade que eu consumo. Então comecei, hoje em dia a maior parte das vezes uso açúcar mascavado. Só uso açúcar branco ou daquele em pó, quando é para alguma fotografia, já sabes, para mostrar aquelas coisinhas a cair. Ou então o branco para não alterar a cor, se eu quero fazer uma receita que seja muito parecida com o tradicional, eu uso açúcar branco para não alterar a cor, porque o açúcar mascavado acaba por deixar as criações mais escuras, as receitas mais escuras. Por isso, fora isso, é açúcar mascavado. Só que tento fazer de maneira a que seja o mais equilibrado possível. Não seja muito doce, mas também não seja, mas não sabe a nada. Ficas com aquela coisa, eu comi uma sobremesa, mas ainda me apetece um docinho. Sabes aquela sensação que tu tens às vezes depois da refeição, ainda te apetece qualquer coisa? Pronto, era esse o meu objetivo. E as minhas receitas são basicamente assim. Agora, claro, há quem queira mesmo tirar o açúcar, há quem queira... Eu, por exemplo, para sobremesas, não. Para sobremesas eu tento utilizar açúcar porque, afinal, o mascavado principalmente, porque é uma sobremesa. A gente merece um bocadinho. Agora, quando é para lanches doces, snacks e pequenos almoços, eu tento utilizar mais fruta. Sem açúcar, pronto. Entre tâmaras e bananas e purés de maçã e não sei o que. Mesmo, por exemplo, os meus bolos eu tento reduzir o açúcar combinando com, por exemplo, um puré de maçã, que além de ajudar ao facto de não ter ovo, porque a maçã tem pectina e não sei o quê, pronto. O puré de maçã ajuda não só a receita por não ter ovo, mas também ajuda a adoçar, já tenho que utilizar menos açúcar, já não preciso de tanto açúcar para adoçar a receita. Por isso, há ali sempre um equilíbrio. A gente pode ter coisas boas sem ter que ter menos sabor ou de ser menos bom comparativamente com o que a gente está habituado ao normal, ou seja. Claro, ou seja, no fundo também conseguimos encontrar no teu site essas transformações das receitas que vão ficando saborosas, mas também um bocadinho mais saudáveis, e isso vai ajudando a adaptar mais o paladar para que também consigamos ao longo do tempo reduzir essas bombinhas calóricas cheias de açúcar e depois também começar a comer coisas um bocadinho mais saudáveis. Isso também é muito importante. Acho que nós estamos tão habituados a uma cozinha tradicional portuguesa, não é? Onde há muito sal, muita gordura, também nas sobremesas muito açúcar, muito óleo, e é importante ao longo do tempo irmos conseguindo devagarinho mudar as coisas e para o nosso paladar se adaptar, e se for preciso no espaço de um ano de repente já mudamos completamente o nosso paladar e já aceitamos muito melhor estas receitas menos doces, precisamos menos, não é? Sentimos menos falta tanto do sal como do doce. Isso é muito interessante. Olha, e hoje em dia tu dedicas-te a 100% ao teu site. Eu vi que tu tens imensos trabalhos que vais desenvolvendo, também fazes trabalhos para marcas. Hoje em dia esta é a tua atividade principal? Sim, sempre fiz. Eu estava em casa com ele, por isso acabava por fazer com ele. Não trabalhava fora, este era o meu trabalho. Só que depois comecei a sentir necessidade, não só em termos de cansaço e concentração,
que eram horas de eu ter algum espaço só para trabalho. Não é espaço, é tempo, só para o trabalho. Porque acontecia muitas vezes eu estar a tirar fotografias ou a fazer um vídeo e ele nas minhas pernas. Às vezes tinha medo de que lhe caísse alguma coisa em cima. Eu investi, por exemplo, mais dinheiro em material dito melhor, mais estável, etc., por causa disso, porque eu tinha medo que ele, sei lá, que caísse, ou... Epá, pronto, são coisas da vida, já passou essa fase. Mas tive sempre esse medo, e quando ele começou a ir para a creche 2 dias por semana, que foi já foi há 3 anos, penso eu, 3, quase 4 anos, acho eu, já tive aquele tempinho, já comecei a trabalhar com marcas, fazia, como melhor, nessa altura eu fazia patrocinados no site, só tive uma marca até. Até porque eu, estando aqui na Suíça, é muito mais difícil encontrar esse tipo de parcerias. E depois também porque não há muitas marcas que sejam privilegiadas para alergias alimentares. Muitas delas não têm, por isso acaba por não fazer muito sentido para o meu trabalho. Mas o que eu fiz muito foi vídeos, fotografia, escrever para outros bloggers, para marcas, etc. Este ano não fiz trabalho nenhum, porque eu resolvi que tinha mesmo que me dedicar àquele assunto, porque eu precisava mesmo de aprender. Para dar mais um serviço público maior, eu tinha que aprender, tinha mesmo que assumir que tinha que investir esse tempo. Mas a partir do próximo ano já vou começar a fazer outra vez. Eu faço serviço de fotografia, normalmente parcerias não faço. Eu vou tentar enviar e-mails para algumas marcas, mas são muito poucas porque o nicho é mesmo muito pequenino. Mas fora isso é principalmente para marcas exterior que eu não mostro às pessoas do Criar Comigo Crescer. É um trabalho de freelancer. Fotografia, vídeo, principalmente fotografia e vídeo. Eu fiz copywriting que há uns anos atrás, mas não é uma coisa que eu gosto, por isso não vale a pena, às vezes não vale a pena investir tempo naquilo que a gente não gosta e vale mais investir tempo naquilo que realmente a gente gosta. E como eu gosto muito é desenvolvimento de receitas, vídeo e fotografia, pronto, é esse tipo de trabalhos que eu faço. O que vais fazendo, claro, e depois também quando nós navegamos um bocadinho pelo teu Instagram também vemos muitas dicas pequeninas, às vezes os reels que tu fazes em que explicas e como é que se trocam os ovos numa receita, como é que, no outro dia achei imensa graça, tu fizeste aquele vídeo em que mostravas, por exemplo, quando se queria trocar o peso da gema, o peso da clara, pronto, é engraçado também essas pequenas dicas que vais dando e que acho que para pessoas que estão lá em casa, mesmo podendo não ter as alergias, mas tendo, imagina, estas intolerâncias ou, como acontece muito nas consultas, eu preciso que as pessoas reduzam um bocadinho alimentos que possam ter um potencial mais inflamatório, os lacticínios, sem dúvida, o glúten. Acho que dás dicas muito interessantes de como é que a pessoa pode fazer isso, mantendo o sabor, mantendo uma boa textura, mantendo as receitas apelativas para toda a família, não é? Porque, na verdade, se calhar não vamos fazer só para um. E, portanto, acho que o teu trabalho nesse sentido... Também. É isso, estarmos a fazer coisas diferentes para uns e para outros. Portanto, acho que o teu trabalho, nesse sentido, de facto, também está super completo e para quem nos ouve, no fundo, era isso que eu também gostava de trazer hoje, esta inspiração. E queria-te só deixar aqui uma última pergunta, que era, o que é que tu deixavas, assim, de dicas para, de repente, quem quer começar a mudar nas suas receitas? Imagina, quem gosta de cozinhar, quem precisa de retirar, imagina, o glúten, neste teu processo de aprendizagem, uma das coisas que me pareceu que tu chegaste à conclusão foi preciso muito tempo, foi preciso parar, e se calhar como tu trabalhas na área, tu tiveste esse tempo, não é? E decidiste investir esse tempo, e uma pessoa que esteja a fazer isto por ela, pela sua alimentação, mas que trabalhe numa área completamente diferente, imaginem, contabilidade, não tem esse tempo para investir. Portanto, se quer fazer essa adaptação, se calhar é mais fácil fazer logo o teu curso, por exemplo, aprenda a retirar o glúten e o trabalho fica muito mais simples para o resto do dia-a-dia, é isso? Sim, é assim, o que eu vejo das redes sociais e
das pessoas que eu sigo em Portugal é que já existe boas alternativas sem glúten à venda. Pelo menos o que eu noto. Sim. Não sei, pelo menos eu já vi 2 ou 3 que me pareceram interessantes. Eu acho que Mas são por muito outro lado- caras, às vezes, para manter numa alimentação diária. Pois, era isso que eu ia chegar, é que se calhar o preço é extremamente pesado para manter no dia a dia. A verdade é que não é fácil começar, mas o que eu noto principalmente em mim e que eu tenho. Como é que eu tenho de explicar? O que eu noto é que às vezes nós olhamos para o problema e que é aquilo que eu às vezes que eu tenho andado sempre a treinar também em mim, porque de qualquer das formas também é um problema que eu evoluo em mim própria, ou que eu tento praticar em mim própria, que é muitas vezes eu tenho um problema grande, ou que eu acho que é um problema grande, mas e bloqueio. A gente acha que tem um problema enorme e bloqueamos, não sabemos para onde é que nos devemos de virar. E se pegar nesse pequeno problema, nesse grande problema, e fizer uma lista de pequeninas coisas que possamos ir mudando no dia a dia para mudar, para atingir esse objetivo maior, é mais fácil que olhar para o problema grande. Isso resulta muito comigo, e na alimentação foi exatamente assim, porque eu não deixei de comer açúcar, não diminuí o açúcar, nem retirei o açúcar refinado de um dia para o outro. Isto demorou 2 ou 3 anos. Como eu estava a dizer, eu comecei por substituir por açúcar de coco, por outras alternativas ditas saudáveis, e depois apercebi-me que não era esse o caminho que eu queria tomar, porque além de que essas alternativas são, em termos de orçamento familiar, são bastante mais caras do que o açúcar mascavado, por exemplo. Por isso, há aqui às vezes que a gente mudar um bocadinho o mindset e ver o problema de outra maneira. Neste momento imagina que tinha uma consulta contigo e tu dizes, mas tens que reduzir o glúten. E eu, ok, então e por onde é que eu tenho que começar? Tu vais-me dar algumas dicas, não é? Aí já me estás a ajudar. E eu depois pego nessas e divido-as, se calhar, por cada uma delas mais 10. Porque eu, se pensar naquele problema que eu estava a dizer, eu não sabia trabalhar com o glúten. Eu fazia receitas, só que eu não percebia o que estava a fazer. É que é uma grande diferença, não é? E o aprender, eu tive que primeiro saber se podia substituir a farinha com glúten por uma sem glúten ou se tinha que usar várias. Tive que perceber que as massas sem glúten precisam de mais hidratação do que as massas com glúten. Tive que perceber que, mesmo que eu utilizasse um mix de farinha, caseiro ou não, normalmente eu não aconselho utilizar para pão mix de compra, porque normalmente é muito amido, mesmo muito amido, e o pão não sabe a pão. Não costumo aconselhar. Mas mesmo com o mix caseiro, se eu pegasse no mix caseiro e em água e tentasse fazer um pão, aquilo não dava nada. Aquilo ficavas quando acabasse de cozinhar, parecia areia. Porque aquilo não tem cola nenhuma. Falta ali o glúten, falta ali a cola que cola a estrutura e que guarda a água, além de que ia ficar super seco. Porque aquilo não tem estrutura suficiente para guardar água lá dentro. Então, foi esses passos pequenos como fui apercebendo que, então, está este problema, como é que eu resolvo este problema? Então se tenho este problema e agora já consigo resolver este, e qual é o a seguir? Então, no glúten é isso, no pão principalmente. Nos bolos é mais fácil. Eu considero que trocar o glúten nos bolos e pastelaria no geral é mais fácil. No pão era mais complicado. Porque tu tens que substituir a farinha com glúten por 3 ou 4 farinhas diferentes sem glúten, e depois tens que utilizar um ligante, neste caso o mais conhecido é a goma xantana e o Psyllium husk,
Para pão mesmo, eu aconselho o Fizilian Husk, que é o que dá melhor estrutura, dá para tu moldares um pão, fazeres um pão rústico. Dá para fazer, tu olhas para ele e parece exatamente igual e vais saber depois. E depois tens que aumentar a hidratação. E estes 3 pontos juntos vai fazer com que tenhas bons resultados. Mas claro, chegar aí, havia aquele problema grande, enorme antes. Salve seja. Mas é como em tudo. Se a gente olhar só para aquele, bloqueamos e ai, não consigo fazer, e ai, não sei como é que vou fazer a minha vida. Mas não, temos que recuar, às vezes se calhar deixar um dia ou 2 aquilo parado e tentar fazer por pontos, dividir. Mas isto acho que é para tudo na vida, por assim dizer. É verdade, não é? Isso é uma desconstrução do problema de tudo, não é? É. Acho que todos os nossos problemas, em relação a qualquer problema que a gente tenha na vida, é mais fácil a gente olhar e dividir aquilo tudo em coisas mais pequenininhas, nem que seja ali à migalhinha. Não faz mal, desde que seja possível dividir, dá sempre para dividir. Porque ajuda-nos não só a nós, a não nos sentirmos tão cansados, porque muitas vezes o problema que eu vejo é sentimos-nos cansados, não sabemos onde é que... Pois já há tanta informação na internet, pois é confuso, acaba por ser confuso porque não estamos alinhados, não sabemos por onde é que devemos de começar. Aquilo é um problema e depois, não é? Eu sinto isso muitas vezes. Eu tenho aqui isto e eu não sei como é que vou fazer. Olha, por exemplo, aqui no podcast, um exemplo muito simples, eu estava assim a pensar, mas para lá, eu tenho uma câmera que vai ser a minha webcam, eu tenho que ter outra a gravar ao mesmo tempo, mas como é que eu vou fazer isto para pôr uma em cima da outra e não sei o quê? Olha, pronto, isto era um problema, até eu conseguir perceber como é que eu ia resolver, não é? Pronto, são aquelas pequeninas coisas, temos que ir dividindo para perceber como é que se chega ao objetivo final. Sim, e como é que se torna também o processo simples e encontramos uma solução fácil, não é? De implementar, é verdade. Porque, agora por acaso, desculpa, lembrei-me de uma situação. Muitas pessoas, agora já não me costumam perguntar, eu acho que também porque, pronto, já me conhecem um bocadinho, mas antigamente perguntavam muito que produtos é que havia no supermercado que pudessem comprar para substituir, e eu não sei. Eu prefiro fazer em casa, é mais fácil para mim. Sim, é verdade. Porque eu passei pelo processo e sei quanto difícil é. Se aquele não funciona, eu tenho que arranjar outro. Sim. E eu percebo que essa pergunta vem também da pessoa querer simplificar o seu dia-a-dia e se calhar não ter tempo para fazer tudo de raiz. Mas às vezes percebemos que se nós queremos chegar a um compromisso entre sabor, qualidade e um orçamento mais ou menos adequado, não é? Também temos que perceber que se calhar vamos ter que investir um bocadinho mais de tempo naquela receita e fazer em casa e vai ficar muito melhor, vai correr muito melhor e se calhar o resultado final vai ser bastante mais satisfatório. Uma das coisas que eu também que eu digo muitas vezes e que é, há muitas pessoas que me pedem receitas para fazer meal prep. Eu não sou uma pessoa de meal prep, eu não consigo fazer. Não sou assim tão organizada, mas eu tenho um truque que me ajuda a fazer o meal prep sem fazer meal prep, que é quando faço uma refeição, quando eu cozinho uma refeição, faço logo para 2 ou 3. Tipo, faço a receita entre aspas, receitas de almoço e jantar é muito difícil eu fazer receitas porque normalmente é tudo a olho. Também tenho essa felicidade, porque eu também já tive pessoas que me diziam que não têm a mão, sabes, há pessoas que não têm aquele jeito de mas eu só consigo fazer isto por medidas, e aí pronto, eu não tenho solução, é diferente, isto depende de pessoa para pessoa e claro que isto não há one size fits all, não é? Mas isso ajuda-me muito, porque por exemplo, se eu fizer uma feijoada, se fizer isso vezes 4 e, por exemplo, comer feijoada uma vez por semana durante um mês, congelo as outras refeições e eu há de haver ali 4 ou 5 dias que eu não vou ter que cozinhar, porque basta-me tirar do congelador e descongelar e comer. Pronto, são estas pequeninas coisas que eu muitas vezes faço, ou mesmo nem que seja one pot, ou seja qual for a receita, normalmente eu duplico
ou congelo ou guardo, por exemplo, para outra refeição da semana. Por exemplo, à segunda-feira faço um pote de, sei lá, vegetariano, não sei o quê. E depois, por exemplo, sexta-feira à noite voltamos a comer aquilo. Não é enfadonho, porque não tenho que comer a mesma coisa não sei quantas vezes seguidas, mas ao mesmo tempo, sexta-feira já, ao final da semana, achas que estou casada, não é? Apetece cozinhar. Mandei vir uma pizza. Não, já tenho comida feita. É verdade, eu também sou super apologista disso e também é uma das dicas que dou, porque lá está, também não sou muito organizada no sentido do meal prep, fazer muito para a semana, gosto mais de ir comendo o que me apetece no dia, mas também tenho muito isso, que é simplificar, já que eu vou fazer uma receita destas que congela super bem, então se calhar vou aproveitar e faço o dobro ou o triplo das doses, está congelado e depois aproveita-se para rentabilizar, e acho que isso é uma dica muito boa também. É isso, Sim, muito obrigada. É Isso verdade, é aos verdade. lanches e aos snacks, etc. Desde que dê para congelar, pronto, é uma ajuda extra. Salve seja. Sim, sem dúvida. Obrigada, Sofia. Podíamos ficar aqui a manhã inteira a fazer, a dar dicas e a bater bolas de coisas que nós podemos ir fazendo. Acho que foi uma conversa muito boa. Obrigada por partilhares a tua história connosco. Obrigada, e espero que agora também tenhas aqui outro género de pessoas que vão à procura das receitas